Mas é engraçado você ver a espiritualidade do negócio, porque ele não planejou isso, mas ele realmente está na mídia. Ele vai ficar na mídia, fantástico, vai ser só o Bolsonaro. E isso mostra, na verdade, o caráter espiritual do negócio, né? Eu não estou dizendo que é ele, não. Para mim é igual aquela história do Temer, em janeiro de 2017, quando a coisa ia vir toda contra ele. Em novembro de 2016, o avião do time com o time todo cai. No dia que ele ia ser denunciado, pronto, acabou. Aí a PEC foi aprovada, a PEC dos gastos. Foi no mesmo dia que o avião caiu. E em janeiro, quando todo o PMDB ia se lascar, o Teori Zavascki morre. Eu não vou dizer que eles planejaram aquilo, mas tem um mal, e aí a única leitura que eu posso fazer é espiritual. O Brasil está debaixo da desgraça. A única coisa boa nessa história toda é que Deus vai fazer o dele primeiro, mas vai fazer o dele depois, mas é deixando o diabo atuar. É uma coisa bem espiritual, assim. É uma coisa que tem ideia de ficar assim, cara, eu não contava com essa, viu? Os deuses são ao meu favor. E aí as pessoas fazem a leitura inversa, né? Deus está mostrando pra gente que é ele. É, mas não é não. Está mostrando que ele é um cara bem mal acompanhado. Porque Deus não pode compactuar com a injustiça. Essas pessoas são muito injustas. O Bolsonaro ele é muito perverso. Ele pode até não se enxergar como tal, mas ele é. Ok. As pessoas gostam, né, do que ele está apresentando. Bom, Sofonias, o último versículo de Sofonias. Vamos ler, na verdade, a partir do versículo 17. Diz assim, Sofonias 3, 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Bom, este pequeno livro, que pode ser lido também numa sentada de 3 capítulos, que na verdade é toda uma profecia, é um livro que começa falando sobre o que Deus vai fazer em relação a todas as nações. Aí depois ele começa a falar sobre o que Deus vai fazer com os filisteus, vai fazer, para variar, com a Assíria, vai fazer com a Babilônia e algum outro país aí que eu me esqueço, acho que é a Etiópia. E no final, uma profecia mais extensa contra Jerusalém, que na verdade seria Judá. E esse pequeno excerto profético, né? Por que excerto profético? Nesse quase panteão de profetas, é panteão por causa da religião, a gente adora esses homens que entregaram, que foram oráculo de Deus nesse período histórico. E a gente até prefere idolatrá-los porque quem é profeta atualmente não é ouvido, nem na sua geração, nem pelos seus e nem pelos poderes constituídos da sua contemporaneidade. Então esses profetas todos entraram aí para as Escrituras depois de mortos, depois de que seus escritos foram ouvidos, mas eles eram ouvidos por aqueles que não tinham importância cultural e social nenhuma. Sofonias falou essas pobres e pequenas palavras, e ali os humildezinhos, os bocozinhos, os imbecizinhos, aos olhos do poder, acatavam. Mas aos olhos do poder, esses homens só tiveram status de profeta depois. Porque você ser profeta, você ser seguidor de Jesus, você ser cheio do Espírito Santo, é um mistério e também um ministério, um serviço ingrato. É o serviço da mulher dentro de casa, que aí o serviço da casa é o dela, né? Que estava vendo hoje, a Kézia fez ai meu Deus, né? Mousse.
mousse, uma delícia. E aí você vê assim, que a pessoa fica ali, tipo, e aí gente, eu fiz, tá gostoso, e ele abre assim. Aí eu tô comendo, puxa, é tudo tão ingrato, né? Porque a gente faz e a gente não é louvado, e a mãe cuida dos seus filhos e não é louvada. E aí Deus fala assim, gente, é assim mesmo, não fiquem esperando ser louvados, seja um louvor. Não fiquem esperando recompensa, seja uma recompensa. A recompensa da humanidade é ter vocês. A recompensa é fazer a comida. A recompensa às vezes vem com essa cara de ingratidão. Você fez a coisa gostosa, todo mundo comeu, o elogio não veio, mas a crítica, que se ficou salgado, doce, mole ou duro, virá. É tudo ingratos. Né? Mas faça por prazer, faça porque é gostoso fazer. Quando o louvor vier, que bom. E Deus está aí consolando esse povo, dizendo, um dia eu vou fazer de vocês louvor entre os povos. Vocês serão vistos entre os povos. Mas antes desse dia chegar, eu envio a vocês um sujeitinho chamado Sofonias, que não tem nada a ver com sanfona. Sofonias é uma expressão hebraica, um nome que significaria mais ou menos Deus se escondeu, ou Deus entesourou, que é a mesma coisa de Deus se escondeu. O que é entesourar? Deixa eu guardar, deixa eu ocultar. Né? Então, Deus se escondeu. O que faz um profeta com esse nome anunciar essa profecia? Essa profecia aconteceu aí entre os anos 640 a 604 a.C., precisamente no reinado do rei Josias, porque foi no período do rei Josias que ficou muito claro que a Assíria tinha levado o reino do norte para lá. E aí quando o profeta Sofonias vê aquilo tudo, e profecia é assim, né? Profecia ela não é uma coisa mística. Eu vou para o mato, para o anjo aparecer com aquele olhos de ET e falar, minha casa! Não, você está ali no dia a dia, no meio das suas indignações, e aí você é tomado por alguma coisa, vislumbrei o futuro, entreguei. E aí, o que a gente pode ver é que Sofonias talvez foi o primeiro dos profetas em relação à destruição de Judá, que aconteceria 100 anos depois da destruição de Israel ao norte. Porque aí você tem Sofonias, que existiu na época em que Jeremias era jovem, né? Aí Sofonias envelhece, começa o ministério de Jeremias falando tudo o que ia acontecer, e depois vem o profeta Ezequiel, e depois vem o profeta Daniel já com toda essa desgraça que ele está falando aí acontecendo. Desgraça do ponto de vista sensorial, ou desgraça do ponto de vista espiritual, porque do ponto de vista eterno e do ponto de vista de quem sempre tem os olhos fitos em Cristo, tudo está cuidado nele. E quando a gente reconhece que todas as coisas estão guardadas nele, que ele tesourou para si, que ele se escondeu, a gente reconhece também que a história é dolorosa, que as dores são certas, elas vão nos visitar, mas que se eu tiver os meus olhos fitos nele, é nele que eu vou viver o que eu tenho que viver. Se eu tiver os olhos fitos nele, é nele que eu posso suportar um provável governo Bolsonaro, digamos assim. Se eu estiver nele, é nele que eu vou saber debater o que tem que ser debatido, é nele que eu vou até saber perder debates, porque eu não estou aqui para ganhar nada, eu estou aqui para viver nele. Essa deveria ser a mentalidade de alguém que tem um espírito profético. Então Sofonias entrega essas coisas todas aí no século 7, né, antes de Cristo, 640 por aí, porque na hora que ele viu a destruição do reino do norte, ele falou, essa coisa vai derramar para cá, é só questão de tempo. E é claro que as pessoas na hora não conseguiram compreender muito a profecia de Sofonias, porque alguns anos depois de que ele entrega essa profecia, o rei Josias consegue uma reforma religiosa em Judá. O rei Josias assumiu o reinado de Judá com 8 anos de idade e fala para as pessoas, eu achei um livro sagrado escondido aí, em algum lugar empoeirado. Mas é por isso que esse reino do norte foi embora, vamos estabelecer o culto. Aí o rei Josias, com toda a sua energia, adorou o Senhor, estabeleceu o culto, comemoraram a Páscoa, fizeram um monte de coisa. Então as pessoas esse cara é meio doidinho aí nessas coisas, é meio viajado nisso aí que ele está falando, né? Não faz muito sentido não. Até que Deus, para fazer cumprir o finalzinho desse livro, né? Eu vou fazer de vocês aí um louvor entre as nações. E a gente já pode chegar nos dias de hoje e saber
que Israel hoje é um país, apesar de ser chamado Israel, ele é conhecido pelos judeus, que foi a maior tribo que acabou dando cara política, social e cultural à nação. Os judeus estão lá, seguros, dos povos mais ricos do planeta, ironicamente dos povos mais ateus ou mais laicos, né? Tem ideias maravilhosas sobre determinadas coisas, acham bobeirinha os cristãos ficarem acreditando naquele judeu lá, mas é por causa daquele judeuzinho de Nazaré que eles ganham muito dinheiro com turismo, porque está tudo dentro da profecia. Se vocês vão acreditar em mim ou não, não sei. Só sei que quem está falando é Deus e eu vou cumprir a minha palavra. Agora, o que eu queria refletir para a gente aqui nessa noite é o antes dessa palavra, porque essa palavra aí, ela tem dois significados que estão no capítulo 1, né? A destruição repentina que o sofonista está falando. É uma destruição repentina que aconteceu para aquele povo no século 7 a.C., ou melhor, né, no século 6, que foi em 570 mais ou menos, a destruição da Babilônia, a destruição provocada pela Babilônia. Mas o texto também fala de uma outra destruição que ainda vai acontecer para o planeta. E basta você viver no Brasil que você vive hoje para dizer o seguinte: isso aí que a Bíblia chama de ira de Deus, de destruição eterna, do inferno de fogo, da ira final, é só um outro nome para o desejo realizado dos seres humanos. O que é que os seres humanos querem? Os seres humanos querem desgraça, os seres humanos querem destruição, os seres humanos querem xingar nas redes sociais, os seres humanos querem eleger um presidente que não respeita nada. Os seres humanos gostam disso. Os seres humanos querem um homem que faça isso por eles, para ser venerado por eles, e um dia a terra virá a barbárie. Graças a Deus que Deus existe e as coisas nunca serão assim. Mas esse desejo ele vai se realizar de tal maneira que uma hora o Apocalipse traz isso de maneira iconográfica, né? Traz aquela imagem da besta com 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, isso aí, gente, é uma coisa misteriosa, é uma besta, ou seja, é enorme, é um animal, causa medo, causa espanto, é besta, tem poder, tem autoridade, mas não tem cérebro, mas é um besta, com 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, tem autoridades humanas aí e sempre tem um chifrinho para dizer quem é que manda na parada. E aí essa besta vai ter uma outra besta que sai dela, que é a besta que surgiu da terra, e essa besta terá o seu falso profeta. E dizer assim, a humanidade é isso aí, ó. A humanidade gosta de bestagens, a humanidade é bestial, a humanidade tem um compromisso com o mal. João vai dizer, desiludido, né? Como assim? Eles viram a luz, mas amaram as trevas. Deus não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas o mundo a si mesmo se julga quando encontra com a luz e fala, eu gosto das trevas. Mas a armadilha das trevas está exatamente em se parecer luz, né? Porque é tudo escuro, mas é tão confortável, é tão aconchegante, eu não estou vendo nada, por isso eu posso dar facada em todo mundo que eu não estou vendo quem é mesmo, então deixa assim. O que eram os bacanais, que foi se transformando em carnavais, em carnaval e festa da carne, ou na festa de Baco, eram as pessoas se encontrarem, cada um mascarado para poder fazer o que diz a música lá do Leandro Leonardo, né? É um mexe-mexe, todo mundo apronta, faz o que dá conta, é um beija-beija, nessa peleja todo mundo tonto, e eu que não sou santo também estou no meio. Aí a gente se mascara para fazer isso tudo. Então, amar as trevas te dá essa vantagem, eu faço tudo o que eu quiser, mas se eu não sei, eu não fiz. Daí as drogas fazerem parte da história da humanidade. Qual é o grande desejo da humanidade? É sair de si. Eu não me cabe dentro de mim, né? Um fim de semana livre, sair daqui, sair de mim. O que é isso? Eu posso fazer isso via drogas, eu posso fazer isso via religião. Porque o ápice da religião são as pessoas se encontrarem em grupo para ficarem cantando mantras e fecharem os olhos e ninguém saber quem está ali e todo mundo começar a bater palmas e sair de si e aquela coisa toda que, quando isso acontece no nível individual
compreensível, tanto quanto uma relação sexual entre o casal na sua intimidade é compreensível. Gemer, nós vamos gemer em secreto. Agora, quando você convoca um público para gemer, para bater palmas, e para todo mundo uivar, e para todo mundo jogar as pernas para cima e rodopiar, seja as baianas do candomblé, seja as ministras pentecostais, isso é só um desejo humano de sair de si. Quando o verbo, quando se fez carne, falou outra coisa. Eu vim para que você seja você. Você não precisa sair de si, você só precisa ser você em mim. Aí até a gente entender essa mensagem e a gente viver a experiência de glória que Sofonias está falando aí, ele está dizendo, tem um caminho longo. Caminho longo. Qual é o caminho longo? Vocês terão de se ver com as próprias maldades. Isso é Deus falando com o povo, que até hoje está se vendo com suas próprias maldades. Mesmo parte da profecia se cumprindo. É um povo louvado no planeta, é um povo que está bem, é um povo que tem uma política agrária maravilhosa, que conseguiu tirar leite das pedras e uvas do deserto, conforme a profecia de Isaías também diz. Então, no nível de nação, de povo, essas coisas já se cumprem. O que eu preciso entender é que tudo que Deus diz aí para esse povo, Ele está também, em última análise, dizendo para indivíduos, e no nível individual, nós somos chamados à responsabilidade. No nível individual, eu não tenho que pegar esse último versículo de Sofonias e dizer, vai dar tudo certo no final. Eu preciso crer que vai dar tudo certo no final, mas é um crer cheio de responsabilidade. Olha só, eu já não sei quantos anos eu vou viver, mas se eu for olhar as estatísticas, as expectativas de vida do país, eu já estou passando da metade dos meus dias de vida. Então não adianta eu, em nome de um texto escrito para uma nação que vai se cumprindo no decorrer dos séculos, como este texto de Sofonias, eu não posso, em nome disso, ter esse descanso simples de falar, vai dar tudo certo, bom, tudo está escrito. Nosso amor está escrito nas estrelas, diz a canção da TV espiritual. Está tudo certo, não faça nada, descanse. Não é esse descanso de quem não quer nada com a dureza, é o descanso de quem é responsável, de dizer, cara, seja lá o que isso significa do ponto de vista histórico ou espiritual, o meu tempo está passando. Né? O tempo é Mercúrio cromo. Nós somos o tempo. Nós somos tempo, né? A gente foi passando aqui, o tempo está passando. Ele está passando com o tempo. Milhões de células nascem, outras morrem, e a oxidação vai aparecendo nos fios de cabelo. O tempo está passando. Então eu não posso pegar uma profecia entregue para uma nação e usar dela para não viver, para ir me suicidando a prestação. O que eu tenho que fazer é essa pergunta: qual é a minha responsabilidade nisso? Deus tem promessas para mim de acabar com o mal na minha existência. E acabar com o mal não é acabar com o mal no sentido amplo. Acabar com o mal é, ainda que você vá passar por um governo mau, ainda que você vá ter uma existência onde os perversos vão ficar rindo da sua cara, ainda que você tenha uma existência onde quem eu abençoei não vê que foi abençoado e usa disso para zombar de você, suas questões serão resolvidas. Agora, o que você precisa fazer é se perguntar, dessas questões que têm que ser resolvidas, qual delas sou eu que tenho provocado? Porque existem males que nos sobrevêm. Agora, existem males que brotam de nós. Existem males que a gente provoca. E não são males que serão socialmente ou judicialmente cobrados, não. O juiz não vai cobrar de você se você é uma pessoa de oração, se você é uma pessoa de devoção. E em última análise, nem Deus te cobra isso. Mas a existência te cobra, porque existem coisas que elas são inexoráveis, né? Não dá para eu viver uma vida
sem saber que eu nasci para estar em comunhão com Deus. Quem não nasceu sabendo disso e não tiver a chance de saber disso, será tratado conforme essa informação que deixou de receber. Agora, quem nasceu sabendo disso não tem saída. Você só está aqui ouvindo essas palavras porque você nasceu para se alimentar das palavras do Eterno. Você nasceu para se alimentar, e não é só um se alimentar. Deus não é uma teta cósmica gigante que fica colocando-se sobre você. O alimentar-se envolve uma busca, né? Daí as palavras de Jesus: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, você está procurando a teta divina para mamar. Porque Deus, que é acolhedor, Ele também é aquele que quer ser buscado, porque Ele está conversando com a sua liberdade. Ele tem o poder de salvar, mas o poder de salvar, sobretudo, inclui você buscá-lo, você desejá-lo, você dizer: não dá para ter essa existência sem Jesus. Não dá para ter essa existência sem aquele que me prometeu esses livramentos. Eu não vou buscar a existência porque eu preciso de emprego, porque eu preciso estar em algum lugar. Eu vou buscar essa existência porque a minha vida, a minha leitura de vida, se não for a partir dessa busca, ela é vã. Todo carinho e respeito às pessoas que conseguem viver sem Jesus. Eu e você que está aqui ouvindo isso não nasceu para viver sem Jesus. Você pode aplaudir a competência de quem tem essa competência de viver sem Jesus. Você não. Você não nasceu para viver sem Jesus. Aliás, quem nasceu para viver sem Jesus e consegue realizar, já pode ficar preocupado, porque essa é uma grande condenação, né? Cara, eu fui ficando tão especialista em Jesus que hoje até consigo viver sem Ele. São a essas pessoas que Jesus dirige as mais duras palavras. Por que Ele chama um escriba ou um fariseu de filhos do diabo? Não é que eles eram filhos do diabo, não. Filho do diabo é uma coisa que você se torna. Que você recebe bênçãos, você recebe livramentos, você recebe saúde, você recebe intelectualidade, mas aí você pega isso tudo e fala assim: deixa comigo. E daí, essa linguagem tão agressiva dos profetas, porque é uma linguagem agressiva, mas é porque pessoas que nasceram marcadas para entender uma verdade eterna e insistem todos os dias em preferirem não compreendê-la, essas pessoas só entendem a linguagem do trator mesmo. Foi o que aconteceu com a nação de Israel ao norte e de Judá ao sul. E é o que acontece com as pessoas que ouviram de Deus em todo o tempo, em toda a história. Por isso que Deus tem esse aparente rigor. O problema da nossa dureza é que, ao invés de eu entender o rigor de Deus comigo, eu já faço aquela refração da luz, né? O rigor de Deus bate em mim. Puf! Aí bater em mim, eu já jogo um arco-íris para o outro lado. Né? A luz bate aqui, o espectro para o outro. Ah, você vai pagar caro mesmo, eu quero botar um cara para resolver esse problema, essa pouca vergonha. Quando o pouca vergonha é você que está apontando a pouca vergonha do outro. O Evangelho é esse constante chamado a gente se enxergar. Por isso que no Evangelho a gente não é instruído a buscar perdão. No Evangelho a gente é instruído a perdoar. É sempre proativo. Porque quando você se enxerga, você já perdoa. Quando você se enxerga, você se compadece. Quando você se enxerga, você fica cheio de duas certezas. De que de fato a humanidade é complicada, mas que essa mesma humanidade complicada precisa de toda a sua misericórdia. E isso não é hipocrisia. Ele banca o bonzinho para ficar bom com todos. Não, não é isso não. Não é nem bonzinho, é bom.
Nós somos chamados para ser bons. De maneira que esse versículo fechadinho que a gente leu aí, vocês serão glória entre as nações. Não é essa glória do dia. Senhor, que dia que chegará que as nações vão ficar olhando para nós? Olha que povo lindo, judeu. Eu quero usar um kippá. Pá! No coco da alma. Porque o que a gente precisa, na verdade, ser louvado em que sentido? Ser louvado é ser louvor. É falar assim, puxa, o mundo não presta, mas a gente pode contar com aquele pessoal ali. A vida não tem muito sentido não, mas os coletivos tentam fazer isso, né, aqui no Brasil. Esse pessoal que faz parcerias, morando em ocupações, eles tentam fazer isso, mas ainda é uma coisa muito em nome da história, muito em nome do materialismo dialético, né? Naquele sentido de que o ser humano é o material que ele produz. Mas o Evangelho nos chamou a ser isso, gente. Eu queria que vocês todos fossem saúde. Eu queria que vocês todos fossem um coletivo ambulante, porque é um coletivo cheio do meu espírito, daquele coletivo mesmo. E estavam todos reunidos no cenáculo, numa salinha de jantar, batendo um papo, e de repente veio um som como um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, de maneira que caíram como se fossem línguas, como que de fogo, e as pessoas começaram a pregar o Evangelho em linguagens de todas as nações, dos povos que estavam ao redor. Isso é ser glória, que foi uma das partes do cumprimento dessa profecia. Falou, tem uns capial ali que não sabe falar nem grego direito. Agora está falando. Linguagem cita, romana, aramaics. Fala no Evangelho, eu entendi tudo que ele falou, mas é que a mulher conheceu, não precisava falar não. Aquilo foi um show imprevisível, né? E improvisado. Mas a gente pode ser glória no dia a dia com as práticas de amor. Sendo simples, acolhendo. Começando na simplicidade mesmo de buscar a este que resolveu se revelar a nós. Então, que essas palavras do profeta que são severas e até assertivas, elas sejam assumidas por nós no sentido de fazer valer, não o castigo, mas fazer valer o viver em glória, né? E que é viver em glória? É viver a alegria que você herdou, é viver a graça que você recebeu, é repartir o entendimento que você recebeu nas coisas mais simples do dia, naquilo que não tem a menor importância. E aí, aquilo que Deus quiser que seja icônico no sentido histórico, Deus há de levantar. Eu não preciso, eu acho engraçado esse negócio, eu vou fazer um curso na escola tal, vou fazer um rema, tem um tal de rema em Belo Horizonte. Eu sou formado rema. Aí alguns ficam ré e mar, né? Só andam de ré na medida que vão ficando mar. Eu fiz o carisma, eu fiz o CTBT, Cristo para as Nações. Não, Christ for all the nations. Tá ok? E aí, quem falou que eu estou falando disso? Estou falando, sou eu que vou fazer. Você nem deveria viver em função disso. A glória é você ser a retratação da minha presença nesse mundo em glória. Esse é o verdadeiro cumprimento da promessa no sentido individual. No sentido histórico, o que está aí vai se cumprir, como já tem se cumprido de certa forma. Agora, no sentido existencial, no sentido existencial, o nosso tempo está passando. O seu tempo está passando. E aí a gente precisa pedir a Deus sabedoria para viver isso. Viver essas expectativas proféticas de justiça, verdade e alegria.
eu falo disso lá em Romanos 7, né? O reino de Deus não é ficar discutindo comida nem bebida. O reino de Deus não é ficar discutindo se vai liberar banheiro para gay. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo, é paz e é justiça. E quem consegue viver essa paz, essa justiça e essa alegria no Espírito Santo, está vivendo essa glória acerca da qual o Sofonias tentou falar para a gente aí. Que ela vai se cumprir de maneira longânime em outras situações. Mas em cada um de nós, a gente já pode estar cumprindo ela agora.